Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal Gevandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu vou trazer um tema bastante interessante aqui para vocês. Quais são os conselhos que eu daria a mim mesmo 10 anos atrás? Há 10 anos atrás, aproximadamente, eu estava abrindo o IOPEX. Em 2011, eu abri a empresa, saí da Porsche Consulting e era gerente de projetos e negócios. Tinha uma carreira muito bem sucedida e resolvi abrir a minha própria empresa de consultoria, tentar aí com o meu conhecimento crescer nesse mercado, prestar da minha forma e desenvolver, também os meus próprios approaches, as minhas próprias metodologias para prestar serviço de consultoria para algumas empresas. Graças a Deus deu muito certo, a empresa cresceu bastante. Em 6 anos a gente tinha mais de 30 pessoas espalhadas por projetos, tanto aqui no Brasil, alguns inclusive no exterior. Então foi um período de muito crescimento, um crescimento até rápido, para uma empresa que começou com uma pessoa só. A gente conseguiu entrar em mercados que eu jamais havia pensado que conseguiria entrar. E foi algo que... pelo pouco período aí que eu trabalhei com esse time, que foi de 2011 até o final de 2016, a partir de 2017 eu mudei meu modelo de negócio, para esse modelo de negócio que eu estou trabalhando agora, que é de mentoria consultiva, e trabalho praticamente sozinho, tem prestadores de serviço, mas as entregas para os clientes hoje eu faço sozinho, que é uma mudança radical. Por isso eu pensei em trazer algo para vocês, principalmente para você que é empresário. Você já deve ter pensado, com certeza, o que você teria feito quando você abriu a sua empresa diferente, Quais são os conselhos que você daria para você? Já parou para pensar nisso? E também esse vídeo serve para você que é ou que quer se tornar um futuro empreendedor. Quais são as coisas que você aprenderia com o que eu vou dizer, O que você levaria aí de lição? Quais são os temas que eu faria diferente? Alguns fariam da mesma forma. Vou explicar aqui 12 temas que eu acho que são interessantes para vocês. Muitos deles eu faria igual, porque fiz e foi por esses motivos aqui que muita coisa, graças a Deus, deu certo. Mas diversas coisas a gente erra, a maioria, inclusive, porque sair de uma empresa grande, ter um bom cargo, ter um bom salário e abrir o seu próprio negócio são duas coisas, são dois mundos completamente diferentes. Vamos discutir sobre esse assunto aí. Quais são os 10 conselhos que eu daria para mim mesmo há 10 anos atrás, quando eu abri a minha empresa de consultoria. Talvez esses 10 conselhos sirvam para você. Roda a vinheta e eu volto para a gente discutir sobre esse assunto aí. Bora lá. Então vamos lá, pessoal, vamos falar sobre esses temas, esses conselhos que eu daria para mim mesmo há 10 anos atrás, quando eu estava abrindo o IOPEX, Eu abri o IOPEX em 2011 e saindo de uma empresa de consultoria grande, morava na Alemanha naquela época, vim para o Brasil, prestei meu último projeto aqui para a Volkswagen em Taubaté, conheci a minha esposa, resolvi ficar de vez no país, resolvi me estabelecer aqui em Taubaté, inclusive, que é onde eu estou agora. E a partir daí muita coisa mudou, De 2011 para cá, principalmente até 2016, a empresa cresceu muito, cheguei a ter 30 e poucos colaboradores espalhados por diversos projetos, principalmente projetos na área de construção e indústrias, Alguns na saúde, alguns em serviços, mas principalmente construção e indústria, mais inclusive construção do que indústria, e a empresa cresceu muito. Esse crescimento, por um lado, foi muito bom, a gente aprendeu bastante. Erramos muito, Eu errei bastante, porque quando a gente sai de um gerente de negócios, mesmo naquele mesmo negócio que você vai prestar aqui a consultoria, e passa a ser um empresário da consultoria, eu tinha que entregar no início, porque eu abri a empresa sozinho,
E comecei a contratar, treinar, e aí a empresa saiu de um negócio para virar uma empresa efetivamente. A coisa muda, né? A gente tem que pensar diferente, agir diferente, estruturar a empresa de maneira realmente que dê resultado, que traga resultado não só para a gente, mas para o nosso time, e que esse crescimento possa ser suportado para que a empresa possa se desenvolver e atingir os objetivos que ela pretende. Então, eu separei aí 12 conselhos que eu daria, principalmente, vocês vão ver que esses 12 conselhos são muito ligados à estruturação. E aí, quando a gente fala em estruturação, hoje em dia, até para pegar o gancho aí para a gente iniciar esse vídeo, hoje em dia eu trabalho 4 temas que são muito básicos aqui no meu processo de mentoria e que eu gravei um workshop falando sobre eles, que eu chamo hoje de ciclo da excelência. Os temas são estratégia de negócios, planejamento anual, gestão por processos e controle da rotina. São os 4 temas do módulo 1 da minha mentoria, os quais eu gravei um workshop para detalhá-los para você, para levar diversos insights, dicas para você também já conseguir implementar muita coisa aí no seu negócio. São temas básicos, estruturais, que 99% dos clientes que me procuram não possuem, não tiveram tempo de fazer. Aqueles que estão no início da jornada já começam certo, obviamente. Aqueles que já estão no meio da jornada, né, já tem bastante experiência aí e não fizeram isso quando se estruturaram, a gente refaz muita coisa com foco inclusive no ano atual e nos anos seguintes, e aí desenvolve, né, estratégia, o planejamento, monta uma sistemática de gestão, uma sistemática de controle da rotina para poder controlar a partir de indicadores, os processos, as principais atividades, ter tudo na mão, não ficar apagando fogo e uma série de coisas. Se você quiser assistir esse workshop, ele é gratuito, te convido a assisti-lo aí, basta você clicar no botão abaixo aqui, no link, né, que eu vou deixar. O link é cursosiopexbrasil.com.br/workshop. Cursosiopexbrasil, tudo junto, .com.br/workshop. Vou deixar o link escrito aqui para vocês no vídeo e também na descrição desse vídeo abaixo. Basta você ir lá, clicar e ir para a página assistir ao workshop gratuito, tá ok? Espero que com ele você já consiga fazer bastante coisa aí no seu negócio, porque são módulos essenciais aí para qualquer tipo de negócio. Micro, pequeno e até médias empresas, porque são temas estruturais e que alguns deles, inclusive, eu vou falar mais em detalhes aqui. Vamos lá. O primeiro conselho que eu daria para mim mesmo é estruturar a estratégia do meu negócio, principalmente para 2 a 3 anos, né? Quando a gente fala estruturar a estratégia, é desenhar esse mapa estratégico que tem elementos, né? No workshop eu falo um pouco sobre isso, você vai assistir lá, você vai ver. Estruturar todos os elementos que eu quero para que essa empresa siga com base naquilo que eu acredito, no propósito dela, na missão dela, na visão dela, e para que a gente consiga entregar para aquela persona as propostas de valor que eu gostaria de entregar, seja produto, seja serviço, seja ambos, e com todos os valores em volta dessas propostas de valores que os clientes precisam para poderem comprar aqueles produtos ou serviços. Na época, né, no IOPEX eu só trabalhava com serviços, hoje trabalho com os dois, tem diversos cursos online, no site, uma série de coisas, né? Tem um processo de mentoria que é um serviço, já tem um programa para você que é empresário, para você que é um futuro empreendedor participar aí conosco, a gente vai criar uma comunidade, tem muita coisa nova vindo por aí, ainda esse ano, se Deus quiser, em meados de junho, início de julho. Então, principalmente, entendendo aí, né, dentro dessa estratégia, a minha persona, as minhas propostas de valor e conseguindo projetar as minhas metas para 2 a 3 anos. E por que 2 ou 3 anos? A maioria das vezes aqui nos meus processos de mentoria consultiva com os meus clientes, eu faço para 2 anos, porque eu acho que é suficiente. Porque uma empresa pequena precisa ver adiante. Uma empresa grande olha 10 anos, 20 anos. Imagina uma empresa que produz um veículo, né? Ela tem que olhar muitos e muitos anos na frente, quais são as tecnologias que estão por vir, já testar novos produtos e assim por diante. Nós que somos micro ou pequenos empresários, a gente pode olhar, deve olhar um período mais à frente, mas não precisa ser 10 anos, né? Você pode olhar com 2, 3 anos aí e projetar todas as suas receitas, despesas, montar a sua estratégia, ver se você
qual é a direção que você quer ir para o seu negócio, qual é o cliente que você quer para você, quais são os produtos e serviços que você quer entregar para aquele cliente e montar esse mapa estratégico para você fazer as revisões semestrais da forma correta. Esse é o ponto número 1. Eu fiz isso lá atrás, não da forma como eu faço hoje. Quisera eu ter todo o conhecimento que eu tenho hoje, ter praticado aqui com os meus clientes tudo aquilo que a gente já desenvolveu desde 2017 para cá, né, que é o período que eu tenho atuado aí com esse processo de mentoria consultiva. Quisera eu, lá em 2011, ter todas essas ferramentas, todas essas metodologias mastigadas. Eu tinha muita coisa, porque eu já era da área de consultoria, mas eu tinha muita coisa voltada para grandes empresas, né? Eu tive que, ao longo desses anos, reduzir, filtrar, desenvolver um monte de coisa, pegar uma coisa aqui, outra ali, juntar e ver aquilo que serve para nós que somos pequenos. E agora, de um tempo para cá, obviamente já está tudo muito bem estruturado, muito bem testado, já são mais de 200 clientes, graças a Deus passamos aí o número de 200 empresários e experimentamos, entre aspas, né, com muitas pessoas, muitos empresários de mercados diferentes, o que nos dá hoje a propriedade, a autoridade de dizer que funciona, né? O ciclo da excelência funciona, a forma como a gente trabalha a parte financeira, de marketing, de vendas e pós-vendas, de gestão de pessoas. Quando a gente sai do módulo 1, que é o ciclo da excelência, e vai para o módulo 2, que são os processos, a gente está muito bem estruturado e consegue fazer essa passagem para entregar um sistema de gestão por processo para que o empresário consiga ter a sua empresa muito bem estruturada, na mão, com indicadores para fazer a gestão e a liderança da forma correta. Então, estratégia eu faria com toda certeza nesse mesmo formato que eu faço hoje. Na época fiz algumas coisas, não nesse formato atual, mas é a primeira coisa. A segunda coisa, eu faria, o conselho que eu me daria é de fazer esse desdobramento que eu chamo hoje, que é o desdobramento chamado planejamento anual. Pegar a estratégia que eu fiz para 2, 3 anos, né, e planejar para esse ano. O que efetivamente eu quero fazer esse ano? Porque muita coisa de uma estratégia pode ser um sonho, pode ser uma coisa que você quer atingir, um número. Obviamente a gente vai lá, vai projetar esse número, mas nem tudo a gente vai conseguir executar ao longo do tempo por diversos motivos, por doença, por falta de dinheiro, por saída de colaborador, por chegada de colaborador, por mudança de mercado, por pandemia, por diversos motivos. Mas se a gente não desenvolve essa estratégia, a gente fica sem direção. Depois que você desenvolve a estratégia, você tem que planejar isso para esse ano corrente, por isso que eu chamo a metodologia de planejamento anual, porque você tem que pegar o seu ano, cortar em 12 meses e ver o que você vai fazer, quanto você vai gastar, quem vai fazer o quê, se você vai fazer sozinho, que é o meu caso, quem vai fazer com você, o que precisa ser feito e de forma... Aí a gente não entra no planejamento, eu não entro no como ainda, né? A gente vai chegar ali daqui a pouquinho. O que eu preciso fazer, quem vai fazer, quando eu vou fazer e quanto eu vou investir para fazer essas coisas todas que eu quero ao longo do ano. Eu preciso saber se eu vou fazer uma campanha de marketing lá em maio para o Dia das Mães. E aí, como é que vai ser? Eu quero investir, vou investir no YouTube, vou investir em anúncio, vou investir no Facebook, vou fazer alguma coisa, vou comprar brinde, o que eu vou fazer? Quanto vai custar? Quem vai fazer para mim, se não for eu? Por quê? Porque a cada ação mensal vai determinar aquela projeção que eu coloquei lá na estratégia. Para que eu consiga desdobrá-la, eu preciso planejar tudo isso. Então, meu segundo conselho é planejar, e isso eu fiz muito bem. Eu planejei 3 anos da minha empresa, eu tinha aí um dinheiro guardado, que eu trouxe da Alemanha, foi o dinheiro que segurou as ondas no início do meu negócio e que me deu condições de fazer as primeiras viagens, conseguir os primeiros projetos, porque tudo numa consultoria você tem que bancar do seu bolso, e naquela época eu viajava muito, né? Viagens são caras, todas elas quase que 100% voos, né, para outros estados. Então todo esse primeiro investimento e depois uma boa parte do capital de giro para os primeiros meses saiu do meu bolso e a gente repôs com o passar do tempo. Terceiro conselho que eu daria para mim: estruturar os processos do negócio de uma maneira mais detalhada. Fiz isso? Fiz, mas como eu estava sozinho e a empresa precisava crescer e eu precisava, além de cuidar do operacional, que era prestar consultoria, ao mesmo tempo
já ir contratando os primeiros consultores e treinando. Eu lembro que eu passei N fins de semana treinando as pessoas. Já aluguei um escritório, meu primeiro escritório foi em São Paulo, depois eu vim para São José dos Campos, depois que eu vim para Taubaté, quando já tinha um time um pouquinho maior. Mas tanto o escritório de São Paulo quanto o de São José, eu estava praticamente sozinho. E eu precisava ter um lugar, né, para treinar as pessoas, não podia levar ninguém para casa. Então, precisava treinar os meus consultores, contratei pessoas para me ajudar com algumas coisas, para facilitar coisas de apresentação e uma série de coisas, e levava as pessoas para o escritório para treinar. E ainda banquei do meu bolso a ida desses consultores gratuitamente para um cliente, para que eles aprendessem a minha abordagem, vissem como eu trabalhava e aí pudessem fazer depois num outro cliente. Era assim. Então foi um investimento assim muito massivo, pesado, de grana e conhecimento muito grande para que a empresa crescesse. Nos primeiros 2, 3 anos, pelo menos os 2 primeiros anos, com certeza foi muito assim. Então eu estruturaria todos os processos e procedimentos. Na época eu fiz somente os processos. Por que processos e procedimentos? Quando eu tenho estratégia, quando eu tenho meu planejamento anual dividido em 12 meses, eu sei o que eu vou fazer, quem vai fazer, o que vai ser feito, quanto eu vou investir para cada coisa, aí a terceira coisa que eu preciso fazer é estruturar esses processos. O que eu vou fazer de marketing, de vendas, de pós-vendas, o que eu vou... Tudo o quê? Estruturar processos é pensar principalmente o que e quem vai fazer o quê. Depois, para algumas principais etapas dos procedimentos, né, atividades, eu desenhar o como. Né? E aí eu já tinha isso, muita coisa pronta, porque eu já tinha um approach de consultor, e anos de experiência, obviamente, e esse como era o meu próprio approach, por isso que eu levava um consultor, 2, né, e ia contratando e ia levando gente para me acompanhar nos projetos, para ver como é que eu atuava, meio que copiar aí o que eu fazia, e esse como, que eram as atividades, já estavam desenhadas num passo a passo muito legal para que o consultor absorvesse a minha metodologia, a minha forma de trabalhar e pudesse trabalhar depois sozinho. Foi aí que a empresa cresceu. No final eu tinha 4 gerentes de projeto, tinha diversos consultores e aí a gente fazia as consultorias nessas grandes empresas, principalmente na construção e na indústria. Então, terceiro, estruturar o processo, que é o quê, e procedimentos, que é o como eu faria ainda mais detalhado, porque a gente sempre vai precisar treinar pessoas. Não adianta eu falar que um colaborador está mal treinado se antes eu não tiver o processo. Então trabalhe em processo primeiro, trabalhe nos seus procedimentos primeiro, para depois treinar os colaboradores. Se você vai treinar um colaborador de boca, vai colocar ele para dentro, só falando o que ele precisa fazer, não vai funcionar, vai dar pau, você não vai ter um monte de coisa, principalmente coisa de gestão de pessoas ou de RH, como você queira chamar. Você não vai ter acordo de metas, eu já tinha. Você não vai ter avaliação de resultado, eu já tinha. Você não vai ter uma série de coisas que é importante para um colaborador se sentir bem e valorizado, para que ele entenda o que ele precisa fazer, tenha procedimentos, aprenda da maneira mais rápida possível e possa entregar de forma rápida. Eu precisava de produtividade se eu quisesse crescer. Então, terceiro conselho, estruturar processos e procedimentos. Quarto, ter um capital de giro de pelo menos 12 meses. Isso eu tinha. Inclusive, talvez até para mais tempo, a depender do tamanho que a empresa iria crescer, né, com o tempo. Do primeiro para o segundo mês, eu já consegui meu primeiro projeto, que foi a Arena de Manaus, junto com o Andrade Gutierrez. Na época, eu fiquei lá quase 2 anos, foi um projeto longo, porque a Arena é um estádio, né, foi um estádio para a Copa do Mundo que eu apoiei a Andrade Gutierrez a estruturar uma outra forma de planejar. Né? Eu tinha feito o meu mestrado em Lean Construction na Alemanha, e aí eu vim com um conhecimento completamente diferente de coisas da construção para o Brasil e pude ajudar diversas construtoras. Se eu não tivesse entrado na Andrade Gutierrez e se eu não tivesse entregue muitos resultados para esse projeto principalmente, eu não teria feito dezenas, vamos dizer assim, que foram mais de quase 30 e poucos projetos só na Andrade Gutierrez, nesse período aí de 2011 a 2016, e outros projetos em outras empresas, porque as construtoras fazem, né, projetos juntos, uma conversa com a outra, então fiz um projeto legal aqui, posso fazer lá na outra, e assim por diante. Nós crescemos por conta das boas indicações de projetos. Então, o capital de giro segurou essas ondas aí, né? E foi ele que me deu
tranquilidade, inclusive psicológica. Obviamente a gente fica apreensivo porque o capital de giro é uma poupancinha ali que você vai tirando dinheiro, né? E uma hora você tem que repor. Mas do segundo para o terceiro mês eu já tinha cliente, grande projeto, já tinha um bom faturamento e repus, não precisei usar 3 meses do meu capital de giro, embora eu tinha o dinheiro lá guardado, se eu quisesse utilizar. E aí a empresa começou com o próprio fluxo de caixa se manter, dar lucro, e aí com o próprio lucro eu pude reinvestir na empresa e contratar pessoas, equipamentos, melhorar o escritório, a estrutura e assim por diante. Então não precisei, a partir do terceiro mês, mexer no meu capital de giro. Foi uma coisa muito importante para o crescimento da minha empresa e, né, para a parte financeira também. Quinto conselho que eu daria para mim mesmo. A depender, né, do negócio que você vai ter, obviamente esse conselho que eu vou te dar aí pode ter formas diferentes de você fazer isso, né? Na consultoria eu não tinha tempo de fazer isso, mas se você tiver um negócio online, se você quiser abrir, por exemplo, uma loja de roupas ou uma padaria ou algo que mexa com comida, alguma coisa assim, a primeira coisa que esse quinto conselho vai servir para você, né, é você fazer teste AB para que você consiga melhorar. O que é um teste AB? É testar o seu produto ou o seu serviço antes mesmo de começar a vender, antes mesmo de você abrir a empresa. Isso eu não fiz, isso eu faria. Eu deveria ter feito mais, eu deveria ter mostrado mais, porque o mercado de Lean Construction, até hoje, 2021, ainda é um mercado grande, promissor, já tem um número razoável de empresas que utilizam Lean Construction como uma filosofia de gestão, né, na área da construção, obviamente, mas ainda tem muito o que fazer, ainda tem muito potencial de crescimento, ainda tem muita empresa precisando melhorar, né, sua produtividade, a sua forma de planejar uma obra, a sua forma de planejar a sua estratégia da sua operação, principalmente se a obra for gigante. E não só para obras grandes, né, mas para obras pequenas também, perde-se muito dinheiro na construção devido a diversos motivos. Não vou dizer aqui porque não é o foco desse vídeo, mas eu testaria mais algumas metodologias, alguns approaches meus em alguns clientes para validar se isso funcionaria, para depois eu poder efetivamente vender algo. Startups fazem muito isso, porque principalmente startups de tecnologia, porque precisa apresentar, né? Deixa eu testar aí 2 meses, 3 meses, se funcionar você me paga e assim por diante. Tem um amigo que está fazendo isso nesse momento com uma startup, está funcionando muito bem, da área da saúde. E acredito eu que se você for uma pessoa que está pensando em abrir um negócio, você vai precisar fazer teste. Giovana, eu sei fazer bem tal coisa de comer. Teste. Não teste só com as pessoas que você conhece ou que são suas amigas que vão falar bem daquilo que você faz. Não, tente vender efetivamente. Faça um volume X, tente vender para algumas pessoas, porque a gente pode tomar um tombo. Né? Fazer dentro de casa, começar a vender roupa, começar a vender bijuteria, fazer qualquer negócio, né? Uma ideia virar um negócio, teoricamente é simples, mas fazer um negócio virar uma empresa é difícil, dá trabalho. E aí você vai precisar se estruturar para que isso aconteça. Então, fazer alguns testes na época da ideia para o negócio e não do negócio para a empresa é importante, a gente chama isso de teste AB, porque são testes importantes para validar o seu produto, para validar o seu serviço, para ver quais são as coisas que eu preciso mudar, porque é esse o momento, né, de, ao validar as coisas, fazer as mudanças que eu preciso para ter resultado depois que eu efetivamente girar a chavinha, o reloginho ali, tá contando a coisa e eu puder realmente abrir a empresa e deixar de ser, né, somente um negócio para virar uma empresa bem estruturada. Esse é o quinto conselho que eu me daria. Eu teria feito isso um pouquinho diferente aí. Sexto conselho. Já naquela época eu teria tido a possibilidade de fazer isso, embora não tinha conhecimento nenhum, fiz muito pouco. Eu trabalharia forte com YouTube e Google, né, no meu caso, consultoria. E até hoje, né, trabalho muito forte com Google e YouTube. Vou trazer outros vídeos aqui para falar mais sobre isso. O YouTube, para mim, é uma ferramenta de vendas. Eu não quero, de forma nenhuma, me tornar um YouTuber, ou seja, ficar colocando conteúdo no YouTube para viver do YouTube. Se isso vier a acontecer um dia, show de bola, melhor para mim, né? Mas
não é a minha pretensão de forma nenhuma. Eu quero apresentar a minha consultoria e os meus produtos online, meus programas, meus cursos online, através do YouTube. O YouTube, para mim, é uma vitrine de marketing para iniciar o meu funil de vendas e trazer possíveis leads para comprar aí os meus produtos e serviços. Mas eu trabalharia muito mais desde aquela época com o YouTube, com o Google, porque no meu caso, né, tô falando por mim, são plataformas que as pessoas veem muito. Naquela época não tinha o Instagram, não era forte o Facebook, eu não conhecia anúncio, não conhecia o que eu conheço hoje de marketing digital, a gente não tinha essa estrutura. Mas o YouTube já estava lá, eu já poderia ter entrado para esse mercado online muito mais cedo e por enrolação, procrastinação, seja lá o que for, a gente não prioriza e acaba deixando isso para depois. Eu fui começar a trabalhar com essa parte de YouTube e Google por conta do meu outro negócio, que é a indústria da música. Eu comecei lá primeiro, tanto é que meu canal lá deve ter aí quase 9.000 inscritos. Eu vendo muito mais online lá do que aqui no IOPEX, porque eu tenho, né, mais, entre aspas, seguidores e inscritos, as pessoas me veem muito mais lá. Então a possibilidade de venda é maior, porque o meu funil de vendas lá é maior do que aqui. Mas a gente está batalhando para que aqui também a coisa cresça e a gente consiga os resultados que a gente deseja. Demora, eu tenho paciência, não tenho, né, de novo, não tenho pretensão nenhuma de virar um youtuber, tenho pretensão de agregar valor para as pessoas que me assistem e levar conteúdos aí, metodologias, meus cursos, meus futuros programas, comunidade, que é o que eu quero fazer, para você que acredita que eu posso te ajudar. Então, esse é um conselho que eu daria para mim mesmo, investir muito mais no YouTube e no Google, bem mais cedo. Aí você deve estar se perguntando assim, Giovando, mas para mim a persona não é o Google ou o YouTube. Se for Facebook e Instagram, faça no Facebook e Instagram. O que não dá para a gente fazer é deixar ou acreditar que a empresa vai se virar sozinha sem marketing. E aí eu tenho clientes, ou já tive também, né, de diversos mercados que tem vitrines abertas, né, ou portas abertas, por exemplo, laboratório, clientes que têm casa de material de construção, clientes que têm padaria ou alguma coisa que mexa com comida, restaurante. Tive vários clientes. Agora tem muitas lojas, né, de roupas femininas, inclusive. Tenho várias pessoas da área de estética que estão fazendo mentoria comigo. Cada um no seu nicho precisa descobrir quais são as mídias que a sua persona utiliza e usar corretamente essas mídias para entregar para elas valor, né? E aí, entregando valor, criar autoridade, criar confiança com ela para que você consiga vender algo através do mundo online. Hoje não existe uma empresa que eu não conheça, que eu conheça que não esteja ou que não tenha necessidade de ir para o mundo online. Giovando, mas eu sou uma padaria, eu tenho porta aberta. Ok. Se você quer continuar trabalhando somente ali no seu nicho, no seu bairrozinho e tal, e não quer crescer, e não quer, né, tentar fazer com que aquele negócio tenha outros resultados, fique assim. É uma decisão sua. Agora, mesmo num bairro ou num local legal, se você tem já, né, portas abertas para o mundo, podendo mostrar, inclusive, o seu produto, o seu serviço, como um prestador de serviço, um laboratório, uma padaria, alguma coisa assim, né? Tem ali a prestação daquele serviço ou entrega daquele produto para o cliente. Acha que só estar com a porta aberta vai gerar resultado para você? Desculpa te falar, mas você está enganado. O mundo mudou, as coisas mudaram. Isso aqui hoje é que vale. É esse brinquedinho aqui que as pessoas utilizam muito. Na minha época, quando eu abri o IOPEX, de novo, não tinha isso. Eu comecei um pouquinho tarde, poderia ter começado meu canal do YouTube bem mais cedo, já existia o YouTube, já existia investimento de anúncios no Google. Para minha área, né, ainda é a melhor ferramenta. É por onde eu entrego mais conteúdo, é por onde as pessoas me acham. E aí, usando também, obviamente, hoje em dia, as outras mídias sociais como o Instagram, para que essa autoridade seja criada e eu consiga levar valor para vocês. Eu teria feito mais Google, principalmente mais YouTube. Conselho número 7, eu teria tido um plano, né, para aumentar cada vez mais a minha esteira de produtos e serviços, bem mais cedo. Eu levei 5 anos para começar a pensar num curso online. Naquela época eu já pensava, embora não cheguei a fazer, mas eu cheguei a pensar. Quando eu passei de consultoria para mentoria consultiva, eu já tinha um curso online desenvolvido. Não estava gravado, mas já estava desenvolvido para ser gravado. E aí foi uma das coisas que eu pensei ao fazer, né, essa transição de consultoria para mentoria consultiva,
foi uma das coisas que até hoje pesam muito. Uma boa parte do meu faturamento, da minha receita aqui no IOPEX vem dos meus cursos online, que são vendas recorrentes. Sempre que eu faço um relançamento, tenho alunos que compram um curso, depois compram outro, eu já compro o combo do ciclo da excelência, já vou lançar outros cursos, já tem um programa para vocês também aí, com uma comunidade, como eu falei no início do vídeo. Enfim, daquela época para cá, eu poderia ter tido a possibilidade de acrescentar mais produtos, né? Acrescentar não só produtos online, né? Eu vendi quase 6 mil dos meus livros de Lean Construction, poderia ter investido mais, mas são coisas que, de acordo com o andar da carruagem, ou a gente procrastina, ou a gente não prioriza, ou não é a forma como a gente quer levar naquele momento. Mas, de novo, olhando para trás, eu teria desenhado uma esteira de produtos maior e de serviços maior, para ter alternativas de vendas para coisas, né, de mais baratas, para intermediárias, para serviços mais caros e assim por diante. Hoje eu tenho isso, porque a gente vai adquirindo conhecimento, principalmente de marketing digital, e essa esteira é necessária para quem quer trabalhar e trabalha bastante com marketing digital. Isso tem funcionado, né? Mas eu poderia, obviamente, ter começado com isso muito mais cedo. Esteira de produtos e serviços, cresça a sua esteira de produtos e serviços aí, utilize o marketing digital para fazer com que essa esteira possa trazer vendas para você, porque você vai ter mais chances de ganhar dinheiro com ela. 8º conselho, com relação a colaboradores, né? Eu investiria, e foi o que eu fiz, e isso eu não medi esforços, muito menos financeiros, nos treinamentos dos colaboradores. Como eu tinha a empresa muito bem estruturada, e eu tive... Sorte para mim não existe, né? Mas eu estava fazendo a coisa certa no período certo, porque eu já tinha conhecimento de consultoria e tinha, como eu disse, modelado muito bem os meus processos e alguns procedimentos, ou seja, os passo a passos do que o consultor ia ter que fazer no cliente. Eu tinha isso muito bem escrito e continuava arduamente com eles, desenvolvendo o tempo inteiro. A gente tinha um processo na empresa, né? Geralmente os processos são operacional ou prestação de serviço, né? Produção ou prestação de serviço, marketing, vendas e pós-vendas, financeiro contábil, gestão de pessoas, logística, alguns processos, né? Empresas têm esses 5, 6 processos aí. Eu tinha um outro processo à parte, que eu fiz questão que a minha empresa tivesse, que eu chamava de desenvolvimento metodológico. Era um processo por si só, que tinha início, meio e fim, tinha uma metodologia, tinha como desenvolver método, quem ia fazer o que um gerente fazia, o que eu fazia, quais eram os momentos de aprovação, por que a gente desenvolvia método, quais eram os procedimentos de desenvolvimento metodológico, porque a minha empresa vivia de conhecimento. Se eu não tivesse desenvolvendo conhecimento com constância, por isso que eu tinha um processo chamado desenvolvimento metodológico, eu não sobreviveria, não teria conseguido atingir os resultados. Por quê? Porque o cliente quer novidade e a gente tem que levar coisas novas, né? Quantas vezes fui para o exterior, eu, Gevandro, e também com os meus gerentes, para buscar em algum congresso no exterior novas informações, novos métodos, trouxe pessoas para cá, fiz 2 summits internacionais de Lean Construction no Brasil, um para 500 e poucas pessoas, uma para quase 800 pessoas em São Paulo. Foram summits grandes, né? A gente investia muita grana para que tanto o conhecimento pudesse ser propagado, obviamente é o que a gente queria, mas também a gente pudesse não só aparecer para o mercado, para mostrar que a gente estava fazendo aquilo, mas para a gente criar essa autoridade, né, como uma boa empresa de consultoria que estava prestando consultoria naqueles mercados e que já tinha diversos cases, principalmente porque o Lean Construction naquela época era algo completamente inovador no Brasil, e aí muitas empresas acreditaram no nosso trabalho, e foi por isso que a empresa cresceu. Então, investir nos treinamentos dos colaboradores é muito importante, mas antes disso, de novo, como eu já falei lá em cima, estruturar processos e procedimentos. Sem isso, você não vai conseguir treinar ninguém, vai ficar confuso, principalmente coisas operacionais e coisas de recursos humanos ou gestão de pessoas. Dá conflito, dá desvio de função, uma série de coisas que você vai poder evitar se você tiver os seus processos muito bem desenvolvidos, estruturados. 9º conselho que eu daria para mim: procuraria excelentes prestadores de serviços, principalmente em contabilidade. Graças a Deus eu tive e tenho o mesmo contador até hoje, desde 2011 para cá.
pessoal da Dicom aqui de Taubaté, e marketing digital. Na época eu tive um prestador de serviço, uma agência de São Paulo, eu não vou lembrar o nome agora, lembro o nome dele, o Diego, se estiver me vendo aí algum dia vai lembrar, prestou serviços para mim, não lembro o nome da empresa dele agora, mas a gente fazia um trabalho com ele de relações públicas, de RP apenas. A gente não tinha conhecimento, eu não tinha, né, conhecimento de marketing digital nenhum, e ele fazia um conhecimento, um trabalho para colocar tanto a minha imagem de Evandro quanto a imagem do IOPEX em algumas revistas, em algumas mídias, para que eu participasse de congresso como palestrante. Então era um trabalho de relações públicas para que eu conseguisse entrar em alguns lugares, em alguns mercados, para levar cases e poder, com isso, também conquistar novos clientes, novas oportunidades. Isso funcionou bastante. Mas se eu soubesse que, né, hoje em dia a possibilidade através do marketing digital seria maior, eu teria investido muito mais cedo e muito mais grana, né? Porque funciona, dá resultado. Se está dando hoje resultado para mim, quanto mais cedo eu tivesse investido, mais rápido eu teria crescido, não só na velocidade em si, né, mas talvez, né, com mais substância, com mais peso aí, né, nesse crescimento. Não, porque às vezes crescer rápido não adianta, né? Você às vezes cresce muito rápido, não consegue sustentar. Mas eu teria crescido com mais sustentabilidade, eu acredito, porque conhecendo as coisas, e conhecimento é tudo, a gente consegue resultados com certeza muito melhores. Meu 10º conselho para mim mesmo: não investiria tanto para crescer tão rápido. Como eu disse, a empresa cresceu de 2011 até 2016 muito rápido, né? Todo negócio precisa desse tempo aí de maturação, de troca de experiência. E por mais que eu tivesse a experiência, por já ter sido gerente de consultoria de uma grande empresa de consultoria, né, na Alemanha, que era a Porsche Consulting, por mais que eu já tivesse passado por lá, tanto os gerentes de projeto que eu trouxe para a minha empresa, quanto os meus consultores e o nível, né, de conhecimento dessas pessoas aí, precisava ter tido mais tempo para maturar mais. A gente teria talvez ido para outras direções, né? Tudo especulação, obviamente, vendo hoje, tô chutando algumas coisas, mas é a forma como eu vejo, mas teria crescido um pouquinho mais lentamente. Por quê? Porque me gerava uma demanda muito grande, porque eu era o representante principal da empresa, eu tinha que estar muito com os principais stakeholders, né, os CEOs aí dessas empresas grandes, acabei viajando muito, acabei ficando muito doente, e isso tudo gerou, inclusive, o fato de eu ter que ter tomado essa decisão de mudar de consultoria para mentoria consultiva. E um dos motivos foi esse excesso de viagens, de ter deixado a minha vida pessoal completamente de lado, não tinha mais tempo para nada, nem para mim, nem para minha esposa, nem para minha vida pessoal, e tive começado a ficar com umas alergias na pele, uma série de coisas. E aí o tempo vai passando, embora a gente ganhe dinheiro, mas nem tudo é dinheiro na vida. Eu teria feito isso um pouco mais lentamente, investido mais nas pessoas, mais na troca de experiência, mais lentamente, para o conhecimento das pessoas ficar mais enraizado, para que a empresa dependesse cada vez menos de mim e eu pudesse auxiliá-los mais, para que eles pudessem tomar tantas decisões nos próprios projetos, quanto pudessem executar, e eu pudesse ser ali o apoio, né? Servir como um gestor e um líder, como a gente fala aí no canal. Então teria feito as coisas um pouquinho mais lentamente. Difícil falar isso hoje, né? Mas a gente aprende e a gente vai exercitando novos aprendizados sempre. 11º, penúltimo conselho que eu me daria: eu não teria nada que não fosse replicável e escalável. Consultoria é escalável? Eu posso vender vários cursos online. Eu deveria ter feito isso antes, né? Inclusive desenvolvido vários outros cursos antes do que eu comecei a desenvolver. E não teria hoje, por exemplo, nenhum negócio que não fosse replicável e escalável. As pessoas que são meus mentorados perguntam: Evandro, você abriria tal negócio hoje? Você abriria tal negócio hoje? E eu falo claramente para algumas delas, né? Eu sou muito sincero, sou muito direto aí, que não. Eu faria, né, alguns negócios e teria negócios que não só que desse dinheiro. Obviamente que como empresário você quer que qualquer negócio dê resultado financeiro, óbvio, né? Mas que fosse replicável,
né, que pudesse crescer de uma forma replicável, mas que fosse escalável, que eu pudesse vender para mais pessoas ao mesmo tempo, como cursos online um e-book, um workshop online, alguma coisa. E o meu negócio é assim hoje. É por isso que eu tenho resultado, mesmo sendo sozinho, praticamente igual ao que eu tinha antes, com 30 e poucas pessoas. E é incrível falar isso porque pode parecer besteira, logicamente que o meu faturamento não é igual, né? E eu nem invisto tanto tempo que eu investia antes para poder chegar a esse faturamento para que ele fosse igual. Não quero também, mas o faturamento que eu tenho hoje, para o nível de vida, para a qualidade de vida que eu tenho, hoje eu tenho 2 negócios também, preciso me dividir com a indústria da música, que de hobby passou a ser uma empresa. Hoje eu tenho projetos lá de produção de trilhas, por exemplo, que eu sou músico há muitos anos, né? Se você está assistindo isso e não sabia, eu tenho um negócio que chama Indústria da Música, que lá eu tenho um estúdio profissional, que é aqui nesse mesmo prédio onde o IOPEX está. Lá eu vendo trilhas, lá eu faço produção, lá eu dou aulas, né, de produção musical, enfim, é um outro negócio, e lá eu tenho mais clientes do que aqui, lá eu tenho mais alunos online do que aqui, lá eu tenho a minha escalabilidade é maior do que aqui, já passam de 600 alunos só online, então assim, é um número, juntando esses 2 negócios, né, um número muito bom, perto do que eu invisto de tempo, perto do que eu tenho de qualidade de vida hoje, perto daquilo que eu penso nas coisas para o meu dia a dia, para a minha saúde, para o meu estar com a minha esposa, com a minha família, com os meus amigos, porque nem tudo é dinheiro. Obviamente, se eu trabalhasse mais, eu poderia ganhar mais. Se eu fizesse mais, eu poderia tirar mais dinheiro do online. Enfim, de diversas coisas, mas a gente tem que se impor, né, dentro de um ritmo que seja saudável, porque eu quero trabalhar por muitos anos, mas eu quero cuidar da minha saúde, eu quero comer bem, eu quero andar de bike, eu quero fazer as coisas que eu gosto, e o dinheiro está aí para me acompanhar. Graças a Deus ele vem, porque trabalhando direito as coisas acontecem. Mas eu teria apenas negócios que hoje inclusive, né, que fossem replicáveis e escaláveis. Hoje eu não abriria nada que não fosse replicável, né? Um pensamento, não tem nada de errado, tem gente que tem outros negócios que não tem essa característica hoje e que dão super bem, mas aí tem outros afazeres, né? Tem que topar fazer certas coisas que inclusive a gente passa aqui no nosso processo de mentoria consultiva. E o último conselho que eu me daria é investir em algo que não custasse a minha saúde, né? O meu tempo, que me desse mais qualidade de vida, que me desse uma vida mais saudável, porque, como eu disse, esse foi um dos principais motivos da minha troca, né, de consultor para mentoria consultiva. Saúde hoje é muito importante para mim, andar de bike, ir numa academia, no mínimo 3 vezes por semana, comer bem, dormir na minha cama várias noites por semana. Pode parecer para algumas dessas coisas, para a maioria de vocês que estão me assistindo, normal, mas para mim não era, né? Eu saía domingo de manhã, 4 horas da manhã, ou não voltava na sexta-feira, porque ia para um outro país, ou voltava na sexta-feira, 2 horas da manhã. Então eu dormia, às vezes voltava no sábado, né? Às vezes voltava na sexta, a maioria das vezes voltava na sexta-feira, dormia 3 noites na minha cama por semana. É muito pouco, né? A gente ganha dinheiro, cresce, conquista uma série de coisas, vê países, viaja, entrega, melhora empresas dos outros, mas a gente também tem um lado que a gente tem que pensar, que é na nossa vida, na nossa saúde. Não adianta ter dinheiro guardado no banco ou estar ganhando um salário X que você não consegue nem ter tempo para usufruir disso. Então, a gente precisa nivelar as coisas. Uma palavra que eu acredito não exista, né, e eu uso muito pouco porque eu não acredito muito nela, é equilíbrio, mas a gente tem que estar em busca dela, né? É igual melhoria contínua, né? É contínuo. E equilíbrio, ele não existe 100%. Uma hora você vai estar cuidando mais da sua saúde por necessidade, outra hora você vai estar cuidando mais da sua família por necessidade, do seu filho, enfim. A gente sempre tem pesos nessa balança chamada equilíbrio, de forma que a gente tem aqui cuidar de certas coisas em cada fase da nossa vida um pouquinho mais. Então, é em busca desse equilíbrio que a gente tem que ir, obviamente, e eu teria aberto um negócio de uma outra forma, pensado muito mais naquela época, 10 anos atrás, para investir mais na minha saúde, né? Como viagem, a gente dorme em hotel, dorme em pousada, muitas delas não tão boas, em obra, por exemplo, né? Você não come tão bem, você viaja
às vezes 5 dias da semana eu estava em 5 estados diferentes. Era maluquice, né? E eu fazia isso porque eu queria ver a empresa crescer e tinha necessidade, né? Os clientes demandavam. Então, se você coloca um consultor lá que precisa entregar tal coisa, precisa de apoio, e só tem você, é você que tem que ir, não tem outro, né? E se você vendeu aquela entrega, aquele possível resultado e a pessoa está lá para entregar, é esse seu apoio que tem que ser dado. E isso para um projeto, 2, 3, né? Chegou um ano que a gente fez, acho que 32 projetos no ano, é algo muito fora da curva para uma empresa do tamanho que a gente era, que tinha um faturamento também fora da média, mas que a gente tinha demandas, né, pessoais muito grandes. E aí você deixa de malhar porque não dá tempo, você deixa de priorizar a sua vida pessoal, você não vê a sua esposa, você não dorme na sua cama, uma série de coisas que, não vou dizer que são negativas, mas que você paga o preço por outras coisas, e aí é esse equilíbrio que a gente tem que buscar, porque dinheiro não é tudo. De novo, fazer as coisas com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de consciência de que cada coisa no seu tempo, eu acho que é o mais importante. Então esses são os 12 conselhos, talvez alguns deles, se não a maioria, acredito que possa ter servido aí para você também. Talvez, não sei se eu pensasse mais 2 horas aqui, 1 hora, enfim, poderia aparecer outras coisas, mas são os temas que eu mais refleti, que tiveram a ver com aquilo que eu passei. E como eu disse, talvez muitas das coisas que eu passei você esteja necessitando aí. Se estiver necessitando, entre em contato comigo. Se estiver necessitando e quiser conhecer o meu processo de mentoria, entre em contato comigo, eu sempre deixo aqui o meu e-mail no link abaixo desse vídeo. Também está aí no podcast. Se você estiver ouvindo esse podcast, como você sabe, né, esses videocasts, o vídeo vai para o YouTube e o áudio vira um podcast aí no Spotify, no iTunes, no Google Play, uma série de plataformas digitais. Eu sempre deixo a descrição do meu e-mail, em alguns lugares também o telefone. Tem o meu site, que é www.apexbrasil.org. Entre lá que você vai conseguir ter informações de como entrar em contato comigo, seja por e-mail, seja pelo meu WhatsApp comercial. Enfim, se você precisar de apoio, eu estou aí. E se você quiser, de novo, assistir o workshop, que eu acho que vai ser muito importante para você, que fala principalmente daqueles primeiros temas que eu falei aqui, dos meus primeiros conselhos, estratégia, planejamento, gestão e controle. Assista o workshop gratuito que eu fiz pensando em vocês, empresários, e vocês, futuros empreendedores. cursosyopexbrasil.com.br/workshop. cursosyopexbrasil.com.br/workshop. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha servido aí como dica para vocês, para que vocês não deixem de fazer isso aqui nos seus negócios, se não fizeram ainda, mas que levem como lições, porque foram lições para mim, e é por isso que eu gosto de comunizar isso com você. Forte abraço, principalmente muita saúde para você, fiquem com Deus e até o próximo videocast. Tchau, tchau.